Teatro é coisa de mulher. É bom. O teatro pode ser na cara. Fala de mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de mulher. Teatral. Fala de mulher. Papo de teatro. Teatro, mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de teatro, mulher. Consciência da mulher. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje mais uma entrevista, né? Mais um encontro com uma personalidade bastante conhecida do meio teatral porto-alegrense, Lourdes Eloy, e que foi até minha colega, né, no idade. Eu estava entrando, ela estava saindo, mas enfim, fizemos até um trabalho junto, né, o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, dirigido pelo Luiz Paulo Vasconcelos. Enfim, é uma honra ter a Lourdes aqui, né, no nosso projeto de extensão Mulheres de Teatro.
do casal. É verdade. Hoje em dia é uma dificuldade achar rapazes decentes. Dona Clair, ele é um assaltante. Cadê o Mujica, Maitê? Cadê o Mujica? O Chico levou pra aula de botânica. Botânica? Mas desde quando o Mujica é planta? Botânica, biologia, sei lá. Aula de ciências, isso mesmo. Vamos começar, então, com um primeiro tópico, né, para a gente conversar, que seria, assim, quais seriam os pontos altos, né, Lourdes, da tua trajetória como atriz? O que tu colocaria como ponto alto, os pontos altos da tua trajetória como atriz, né? Bom, a minha trajetória, assim, é longa, né? E eu colocaria como ponto maior da minha trajetória foi o Bella Ciao, que foi um espetáculo grandioso, apesar de ser muito simples, um espetáculo muito econômico, mas teve muito sucesso, arrematou assim, praticamente todos os prêmios. E a gente fez um percurso de muito tempo, andamos pelo Nordeste, por muitas cidades em São Paulo, e o espetáculo só parou porque era um elenco grande, algumas pessoas já tinham outros compromissos, e por isso o espetáculo parou. Mas é incrível porque muitos anos depois era comum a gente encontrar pessoas que tinham visto o espetáculo e diziam: eu assisti o Bella Ciao, vocês não vão voltar, não vão fazer. Quer dizer, foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Néstor Monastério e foi muito gratificante. Tive que estudar italiano, porque o início era falado em italiano, e foi uma saga, assim, muito bacana, e que tinha de fundo a música Bella Ciao, que hoje é um hino, pode-se dizer, da esquerda revolucionária, né? Depois do Bella Ciao, assim, em termos de importância, claro que eu tive os espetáculos que eu fiz durante a escola, a Inês citou o Vestido de Noiva, eu tive com Luiz Paulo também a Ópera dos Três Vinténs, e fiz outros trabalhos que não vou dizer que foram menores, mas que foram talvez mais rápidos no percurso que eu os encenei. Um trabalho que me lembra muito, o Ano Novo, Vida Nova, por exemplo, foi um trabalho da Vera Caran, que eu não tinha feito nada de trabalho dela, ela era minha amiga. Foi um trabalho que ficou muito tempo em cartaz, a gente viajou o estado inteiro, a direção do Décio Antunes, com quem eu fiz um dos últimos trabalhos agora uns 3, 4 anos atrás, no Museu Júlio de Castilhos, que foi Um Dia Assassinaram Minha Memória. Foi uma coletânea de textos, né, com várias atrizes, só mulheres, e foram textos fortes, textos desafiadores, e que exigiram bastante, e também por causa do espaço, né, um espaço totalmente a ser desvendado, a ser descoberto. Várias salas do museu eram usadas, e foi bem gratificante também. Também um espetáculo que ganhou quase todos os prêmios quando da sua realização. Então, estes dois trabalhos
com a direção do Décio foram bastante importantes. Também fiz um trabalho com o Luciano, que é o retrato. Eu fiz alguns trabalhos com o Luciano, mas um que é o retrato que me satisfez, que foi muito bom fazer, foi Um Beijo, um Abraço, um Aperto de Mão, do Naum. Foi um trabalho muito lindo, um texto fantástico, e a gente tinha um primor de companheiros de cena, inclusive a minha vizinha Cibele era atriz no espetáculo. A música do Ricardo Severo era maravilhosa. Foi um trabalho que também me deu indicação para açorianos. Foi muito bom fazer. Lourdes, eu gostaria de perguntar como é que foi a tua trajetória, a tua decisão por ser atriz, enfim, as tuas origens, tua formação, se tu pudesse nos contar um pouquinho isto, né? Eu quero te dar as boas-vindas e dizer da alegria e realmente, assim, um orgulho e uma honra te ter aqui, que também é uma grande dama, né, do nosso teatro gaúcho. Então, se tu pudesse nos contar um pouquinho, né, por essa tua opção e como começou, né, a construção dessa grande dama de teatro. Obrigada, não é isso tudo, não, obrigada. Bom, eu sou do interior, sou do Alto Taquari. Eu vim para Porto Alegre com 22 anos, e eu sempre sonhava em fazer teatro, tinha um sonho, vim para estudar, vim para trabalhar. Chegando em Porto Alegre, fiz um vestibular, não passei, para biblioteconomia. E aí, neste interim, eu fiquei sabendo que tinha um grupo que estava preparando um espetáculo infantil e tal. Consegui, entrei no grupo, fiz trabalho infantil naquele teatrinho que não existe mais, que é na frente da porta do DAD ali, o que era o Teatro Permanente. Cheguei a fazer lá o espetáculo infantil. Logo em seguida, engatei, fui convidada para fazer um papel no espetáculo A Moreninha, que era uma grande produção, com salário, com perspectivas de ficar meio ano no Teatro São Pedro, antes da reforma, claro, com espetáculos vendidos, o teatro sempre lotado. Depois desse meio ano, a gente fez meio ano por todo o estado do Rio Grande do Sul, então, quer dizer, foi uma escola grande. Terminando A Moreninha, eu descobri o CAD. E então eu fui me inscrevi, fiz um vestibular que não era o vestibular de direção, era um vestibular com interpretação e tal. Até a Irene dava uns cursos pré para fazer esse vestibular. E entrei, então, no CAD. E fiquei, aí eu tive como colegas a Sandra Dani, o Camilo Bevilacqua, a Nena Nhoren, o Dilmar, enfim, muitas outras pessoas que ficaram no meio artístico atuando, eram oriundos dessa época. Isso foi no ano de 1971. Em 1970 eu comecei a fazer teatro, em 1971 entrei, e eu só saí do DAD porque eu fiquei grávida e uma professora não quis, apesar de matriculada, uma professora não quis me aceitar como aluna. Não vou mencionar seu nome, deixa nas alturas, mas isso me fez ficar muito triste com a situação, e eu continuei fazendo teatro, né? Estava casada com Dilmar, fazia muitas coisas como produtora, como atriz, e segui minha vida, né, nesse período, fazendo só teatro.
abandonei, eu era funcionária do BRDE, abandonei meu emprego, né, fiquei me aventurando só com teatro, mas não me arrependi, porque a minha vida realmente seria outra se eu tivesse me preocupado com a situação financeira daquele momento. E a partir daí eu fiz com o Gilmar vários espetáculos, né? O espetáculo que me deu o primeiro Açorianos de atriz coadjuvante foi em 1980, foi Lizarbe ou Multiantes pelo contrário, que era uma coletânea de textos do Luiz Fernando Veríssimo, adaptada pelo Gilmar, e nós fizemos lá no Clube de Cultura, depois fizemos na Assembleia. Também foi um espetáculo que teve muito sucesso, porque foi no auge da ditadura, e ele era bastante crítico. Eu tinha um dos personagens, eram vários personagens, um dos personagens era inspirado no Delfim Neto. Enfim, fiz vários outros espetáculos com o Gilmar, com Luiz Paulo, fiz com Carlinhos Carvalho, O Que Se Passa, Tchê, que foi um espetáculo que o Carlinhos escreveu todo sobre o Che Guevara, fez uma pesquisa grande, foi um espetáculo muito lindo também, e que durou pouco tempo, tivemos uma temporada, eram épocas bem difíceis de se fazer alguma coisa, né? Mas se tentava. Fale. Posso falar, Inês? Tu queres fazer alguma pergunta? Não, eu só queria falar da censura, né? A gente tinha, Lourdes, te lembra? É isso a que eu gente tinha que fazer um ensaio para uma pessoa, te lembra que era o... Me lembro. Inclusive, nessa época de 1980, 1982, 3, por aí, eu fui ao Rio pelo sindicato, acho que não era sindicato na época, era Associação dos Produtores, foi eu, foi Ronald Hadi, foi Zé de Abreu. A gente foi representando aqui a cidade para conseguirmos apoio do Serviço Nacional de Teatro para a inauguração do Centro Municipal de Cultura, que estava prestes a ser inaugurado e que o governo municipal aqui queria que fosse um espetáculo de porte para inaugurar. Nós chegamos, e o Orlando Miranda, que na época era o diretor do Serviço de Teatro, Nacional Teatro, pegou uma folha de papel, rasgou em pedacinhos e disse na nossa frente, isso aqui não significa nada. Agora, se você pegar um papel, pegou um pedacinho, que represente o todo, que seria um papel com representantes de atores globais, de nome, isto vai significar alguma coisa. Então, eu só dou dinheiro se for a inauguração com nomes globais. Aí nós não aceitamos, o combinado é que seria com gente daqui, né? Fomos embora, Hadi, eu fui para um canto, Hadi para o outro, Zé de Abreu para outro. Bom, voltaríamos no mesmo dia, né? Chegando no aeroporto, o Zé de Abreu voltou, contou e disse, olha, eu voltei lá no Orlando e disse que eu topo fazer com gente daqui do Rio. Aí nós, foi uma coisa inesperada, e realmente foi o que foi feito. Com relação à censura, eu tive também algumas situações nesse período. Em 70, não sei precisar o ano, mas eu fui ao Rio buscar textos proibidos, a censura estava a 1000. Então eu fui no sindicato, fui pela nossa associação de atores buscar textos proibidos. Fui no sindicato, consegui vários textos, mas tinha um que que eles não tinham para me dar, que eu teria que buscar com a atriz que estava fazendo, e ela morava no Leblon. E eu peguei cópia de todos estes textos, e aí eram os textos censurados,
todos que foram feitas as célebres leituras dramáticas dos textos censurados. Foi feito no Arena, foi feito no Clube de Cultura, e a polícia, a censura realmente ficou atrás, né? Tentando assustar a gente, mas conseguimos fazer todos esses textos. Depois teve a morte do Herzog, e o cunhado dele, que fez o texto contando a história dele. Eu fui ao Rio, descobri o contato dele, porque ele não era ator de teatro. Descobri o contato dele no Banco do Brasil, procurei por ele, ele era advogado do Banco do Brasil, e ele me disse, olha, eu disse, olha, tem interesse a gente fazer a montagem em Porto Alegre, consegui o apoio da Assembleia, tem várias possibilidades para fazermos a montagem. Aí ele está certo, então ficamos acertados. Nós viemos, fizemos todos os acertos na Assembleia, tudo fechado. Ele veio um tempo depois a Porto Alegre, porque ele era advogado do Banco do Brasil, trabalhava com o setor de aços aí em Porto Alegre, fazendo, sei lá, vistoria, e foi na minha casa, me ligou, foi na minha casa, e a gente encontrou com ele, ficou tudo acertado de fazermos o espetáculo aqui em Porto Alegre, João Ribeiro Chaves Neto, e ele furou porque ele entregou também para que o espetáculo fosse feito no Rio, foi feito com ator do Rio, foi um belo espetáculo, mas nos deixou desprotegidos. Não tinha nada assinado, só tinha um contato verbal. E a censura aqui, os espetáculos que se fazia aqui em Porto Alegre teriam que ser todos sujeitos a uma assistente da censura, uma ou duas pessoas. Antes da estreia, era obrigada a levar o texto, geralmente lá na Avenida Paraná, onde ficava a censura, se levava texto lá, eles analisavam, carimbavam, e se marcava daí o ensaio geral com eles. Geralmente o ensaio geral com eles, a gente cortava alguma coisa quando dava para cortar, e era difícil, né? Eles complicavam, era uma coisa muito dura, mas a gente conseguia dar uns dribles. E esses censores, às vezes, tornavam-se até simpáticos com a gente, mas era uma coisa bem difícil, porque tu tinha que sujeitar todo o teu trabalho, tinha palavras completamente vedadas que tu não podia usar, e tu tinha que te sujeitar, né? Infelizmente, era uma época dura, e a gente, neste momento, teme, porque as épocas parece que estão se revolvendo e lançando poeira antiga para estes dias de agora. Na tua fala, tu já trouxeste muito esses atravessamentos entre o fazer artístico, a produção, né, e teu trabalho, né, como artista e produtora, Lourdes, também muito com essa forte conotação política também, né, pelo que tu está nos trazendo, as tuas escolhas. E durante muito tempo tu trabalhaste também na Secretaria Municipal de Cultura, né? Eu gostaria de saber se tu pode nos relatar um pouquinho, inclusive, assim, o que é interessante nesse momento, pelo que tu acabas de me falar, né? Sobre as políticas culturais, como era o trabalho nesse momento. Dizer, tu já relataste quantos espaços, por exemplo, já existiam em Porto Alegre, que hoje estão desativados, né? Talvez agora, nesse momento, há uma perspectiva, né, de alguma retomada, mas se tu pudesse nos
contar um pouquinho isso, né, das políticas culturais, os envolvimentos dos artistas, dos atores, né, nesse momento, e inclusive por essa questão que tu trazes agora, né, parece que a gente está, parece não, já estamos novamente, né, num momento bastante complicado, né, com relação às políticas culturais, com relação a essa questão de uma moralidade, né, que está sendo exigida novamente, que está provocando já censura, tanto da arte quanto do jornalismo, né, enfim. Ok, claro, falo sim. Eu era funcionária da SMED, da educação, trabalhando com educação especial, porque, fazendo um break do período em que eu estive só fazendo teatro, chegou um momento que eu disse, quando eu estava com 2 filhos, tinha que segurar uma barra, eu disse, vou voltar a estudar. Daí eu fiz novo vestibular, 10 anos sem estudar, passei na letras da URGS, fiz letras, depois da letras eu fiz um pós em Corpo e Saúde, junto à ESEF, e na prefeitura eu trabalhava com educação especial, porque eu também fiz um curso de curta duração sobre educação especial, para trabalhar com crianças com necessidades especiais. Na escola da prefeitura, era a primeira escola de educação especial, era aqui perto da minha casa, inclusive no Cristal, e eu estava muito feliz trabalhando com eles aqui, até que o Olívio assumiu como prefeito em Porto Alegre, e o Hamilton Braga já tinha trabalhado comigo algumas vezes, lembrou de mim, porque a Secretaria da Cultura, recém-criada, não tinha quadro funcional, não tinha gente da cultura para trabalhar, e precisavam alguém para dirigir os teatros, o Teatro Renascença. Aí o Hamilton me convidou e disse, estou tão feliz na escola, não quero. Eu estava fazendo já o Bela Tchau. Aí eu ia fazer o espetáculo lá, eles me pegavam, já no ouvido. Aí, por fim, eu concordei, fui cedida em seguida. E fiquei na direção do Teatro Renascença 2 administrações. Eu fiz várias coisas lá. O Teatro Renascença estava em petição de miséria, como já está de novo, né? Eu troquei todo o piso, todo o palco do teatro, tinha um buraco do lado, que era horrível, a gente saía de cena, quase caía num buraco, aquilo foi tudo consertado, foi tudo refeito, os planejamentos foram refeitos, as cadeiras da plateia foram reestruturadas, foi feito muita coisa. Na Álvaro Moreira também foi refeito o piso da Álvaro Moreira, Mas, além de estar na direção do teatro, eu sempre colaborava. Quando entrou o Luciano, eu fui para lá, para a secretaria, na gestão do primeiro secretário, que foi o Pila Vares. Pila Vares, pessoa maravilhosa, sensacional, assim, um cara do saber, sabe? E simples demais. Fizemos muitas parcerias, muitas coisas. Quando o Luciano entrou para coordenar as artes cênicas na secretaria, o Luciano veio cheio de coisas. Então, foi possível se fazer muita coisa. Tinha um projeto que eram poesias no saguão, leituras dramáticas, muita coisa. O Luciano cobrava, exigia. Então, eu não ficava só na direção, eu ficava ajudando a coordenação o tempo todo. Foi bastante bom trabalhar nesse sentido. Depois dos 4 anos, eu pedi para voltar para a escola. Estava muito cansada, tinha muita atividade, não conseguia
fazer nada da minha vida pessoal, porque o teatro me exigia muito, a coordenação me exigia muito. Aí eu pedi para a Margarete, quero voltar. Aí ela disse, mas tu tem certeza? Eu disse, quero. Aí voltei para a escola. Fiquei na escola um tempo. Daí aconteceu de ter a vaga na direção do Teatro de Câmara. Me convidaram, eu disse, quero. Voltei. Dei um refresco da cultura e voltei para o Câmara. Aí fiquei 4 anos lá, fiz algumas coisas também. Um teatro da nossa história, né, que tem muita coisa, aquele teatro, a gente gosta muito, foi o nosso primeiro teatro, e sempre adequando, né, coisas para o Câmara, um palco muito querido, tudo. Depois, quando terminou os 4 anos, mudou o governo, aí houve uma caça às bruxas. Quem é da gestão petista sai fora, quem tá, era a pessoa que estava no Renascença, era eu, algumas pessoas, assim, foi uma lista de 20 pessoas que deveriam ser tiradas da Secretaria da Cultura. Aí o Maurício Guzinski encabeçou um trabalho pedindo para a gente ficar, foi lá na Ana, que era subsecretária, falou com ela pessoalmente, entregou a carta e tal. Aí eu sei que foi permitido que eu ficasse. Então, eu fiquei assim, meio na clandestinidade, saí do Câmara, da direção do Câmara, e fiquei na assessoria da coordenação de artes cênicas com o Luiz Paulo Vasconcelos. E aí o Luiz Paulo disse, vem cá, o que tu acha de tu trabalhar em reconstituir a memória da artes cênicas, trabalhar nesses projetos aí dos trabalhos de memória da cena? Eu disse, olha, eu acho interessante, acho que a gente pode tentar. Aí foi que eu fiz, então, aí tem os livrinhos, eu fiz esse aqui, acho que dá para ver, né? Memória da cena. Fiz este também, e este também. Então, isso foi 90, 93, 94, 96 e 80 até 89. Então, de 80 até 96, eu fiz a memória da cena. Já existiam relatos anteriores, e eram para continuar os relatos, mas como a gente sabe, a verba sempre vai ficando mais curta, os interesses dos coordenadores nem sempre são aceitos pelas chefias, pelos secretários, e o projeto está meio parado. Até há pouco eu fui consultada por uma jornalista que está de parceria com a gente na MOVE, e ela está com interesse em voltar a fazer o registro. Era muito importante esse registro, porque a gente tem aqui coisas simples, né? Não tinha nada de muita arte de escrita, mas assim, tinha peça tal, toda a ficha técnica da peça, do teatro adulto, do teatro infantil e da dança. E teve uma época que se conseguiu, inclusive, de ópera também. E também todo o inventário das pessoas que nos deixavam, dos falecidos. Então, isso é importante, né? Eu gostaria que isso fosse refeito, que continuasse, porque sempre é a memória que está sendo preservada. Eu acho que faz parte da cultura, né? É a nossa cultura, né? Isso tudo que foi feito, as pessoas que passaram, né, pelos fazendo espetáculos e tal, isso tudo é o nosso patrimônio imaterial, né? O material, poderíamos dizer. Né? O material para lembrar o imaterial. Exatamente.
Mas assim, Lourdes, então tudo assim, tudo que está sendo relatado é em relação ao teatro presencial, né? E agora nós estamos vivendo em plena pandemia, né? Quer dizer, como registrar tudo isso agora é uma outra forma também, né? A gente vai estar aprendendo a lidar com tecnologia e tal, para também, porque também faz parte da nossa cultura, só que é um outro viés, né? E a nosso próximo tópico seria assim, quais são as tuas impressões em relação ao que está sendo feito hoje, durante a pandemia, durante esse período pandêmico, né? O que está sendo feito em termos de arte, né? Tudo que tu está assistindo, assim, o que tu acha, né? Desses trabalhos, né? Mais que se utilizam mais do técnico vídeo, não se tem um nome para falar, para se definir, mas enfim, que está sendo feito atualmente, né? Sim. Bom, eu acho que o teatro é a via dupla, né? Tem que ter a recepção do público, né? Tem que ter a resposta. Mas eu admiro e acho incrível o trabalho que está sendo feito, tem muitas coisas interessantes. É que eu acredito que quanto mais o ator dominar toda a máquina da internet, mais recursos ele vai ter, mais condições de atuar vai ter. Acho que para o teatro talvez seja mais difícil do que, por exemplo, a dança. A dança tem visto coisas incríveis, que não necessita um microfone mais próximo, né, que pode ter um afastamento. Acho que as pessoas estão se desdobrando, estão fazendo muitas coisas. Tenho visto algumas coisas e é interessante, mas nada substitui o teatro cara a cara, né? Eu não sei, eu também sou suspeita para falar, porque eu acho que o espetáculo se faz, né? Ele se realiza, ele se concretiza com o público, né? Mas atualmente a gente não tem muita saída, né? E eu também concordo, eu acho que tem muita coisa interessante que está sendo feita e acho que é interessante saber também lidar com essa nova tecnologia, né, Lourdes? Porque veio para ficar, né? Exatamente, veio para ficar, e eu acho que nós, que trabalhamos com cultura, temos cada vez mais que tentar desvendar todo esse universo, porque é óbvio que a coisa é muito maior, e vai chegar muito mais, né? Eu tenho visto e ouvido palestras que remetem a isso, que o trabalho em si, com as armas da internet, vai ficar cada vez maior e vai exigir mais. Enfim, eu convivo com muita gente jovem, né? E acho uma maravilha os recursos das pessoas, dos mais jovens, o que conseguem fazer. Eu tento me embretar por aí, vou caminhando, mas tenho as minhas dificuldades. Mas é importante, acho muito importante trabalhar com todas essas novidades que estão por aí surgindo. Eu, por exemplo, há pouco a Sandra é minha vizinha, né? A gente está sempre contatando aqui. Ela estava gravando aquele trabalho que ela fez lá para o Ling, da avó, e aí eu ia passar, eu não sabia que ela estava gravando em casa, eu liguei para ela, estou passando aí, vou te levar uma coisa, vai lá na frente pegar. Aí ela disse, não, tu tá vindo? Para aí que o pessoal quer aproveitar e gravar contigo.
Assim, aí eu gravei uma coisinha, uma bobagem lá. Eu vi. Eu vi. Não tinha nada a ver, eu estava de bermuda, ela estava de vó, bem vestida, né? Mas, enfim, as coisas que acontecem no momento, né? Acho que é por aí. São armas que... Eu fiz muita coisa em termos de vídeo e tal, há tempos atrás, né? Mas sempre como atriz, não como usuária direta, né, das ações do vídeo. Então, eu acho que é complicado. Eu não me animei ainda a fazer. Faço algumas bobagens, porque participo de um grupo de Tai Chi Chuan há muitos anos. Então, sempre uma vez por mês tem um sarau. E aí, nesse sarau, sempre eu faço alguma coisa, porque ficam lá me cobrando. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Aí eu faço alguma coisa, uma poesia, uma coisa, mas nada muito além disso. Que esse relato que tu fizeste, que ao mesmo tempo tu vê que coisa incrível, é uma das coisas que esse momento que a gente está vivendo também proporciona, né? De, ao mesmo tempo, essa proximidade ali na casa da Sandra, ter a coincidência de estar sendo filmado, e já te inserem no vídeo, é muito bacana. A gente já está conversando sobre esses diferentes veículos, essas diferentes linguagens, né, Lourdes? Tu falaste que tu iniciaste fazendo teatro infantil, aí foste para o DAD. Infelizmente, tivemos essa postura dessa professora. De outras épocas, né? De outras épocas. Eu acho que ainda se encontra, assim, um pouco essa resistência, mas mulheres em luta, né, sempre para estar ampliando os espaços e as possibilidades de seguir, né, com sua vida, com seus sonhos, seus desejos, juntamente com a maternidade, né? Claro. E depois tu segues tua formação, pelo que tu nos relataste, com o trabalho nos grupos, né? Eu vou agora fazer uma pergunta que aborda muita coisa ao mesmo tempo, pedindo que tu nos relate um pouquinho, conforme o fio te levar, né? O fio da conversa te levar, que é um pouco como tu percebe em relação ao que foi a tua formação, tanto já no campo de trabalho mesmo, quanto no DAD, essa transformação que a pandemia nos leva, né, nos coloca nesse momento, né, em termos audiovisuais, mas que já vem entrando muito, né, também no campo das artes vivas, das artes da cena, né, por um tempo. Então, como é que o que tu consideras importante para quem está iniciando hoje a sua formação, para quem está realizando hoje a sua formação como ator, porque esse programa também tem como objetivo apresentar justamente, né, as nossas grandes artistas, né, para os nossos alunos, e possibilitando a eles terem um pouco desse relato, né, dessa experiência de conhecer um pouco essa vivência, né, de como era o campo da cultura antes, como é agora, esse fazer que pelo que tu nos relataste sempre foi muito difícil, né, e ainda é, né, mas de como é importante essa construção. Então, o que tu consideras importante nesse sentido? Tanto da formação de uma forma trazida por essa experiência empírica, né, um pouco como nos coloca o Drummond, amar a gente só aprende amando, né, quer dizer, teatrar a gente só aprende teatrando, mas em termos de uma formação mais oficial, digamos assim, e da formação empírica, e diante desses novos desafios da tecnologia,
né? E mesmo das dificuldades de produção, né, Lourdes? Enfim, é uma vida inteira que eu estou te perguntando, mas segue o fio, assim, também. Bom, eu acredito que para uma pessoa ser ator, quer dizer, representar um personagem, ela tem que conhecer aquele personagem. Então, se ela for representar um personagem a fundo, ela tem que conhecer o ser humano. E conhecendo o ser humano, ela tem que saber como é que este ser humano se move no seu dia a dia, como é que é o universo, como é que é como é que são as suas lides, como é que é o seu pensamento, para entrar miudinho dentro de um personagem. E isso eu acredito que a aula, o estudo dá. E eu acho que a pessoa tem que fazer, sim, a escola. Acho que na escola as ferramentas surgem. E além da escola, a pessoa tem que ler muito, tem que se dedicar, tem que assistir muita coisa, tem que ter trabalho de corpo, de voz. O seu instrumento, corpo e voz, tem que estar afinado, porque se não tiver afinado, se não tiver ok, dominado, se a pessoa não conseguir fazer com que o seu corpo mostre o que ela quer fazer, ela vai fazer um estereótipo, vai fazer de fora, o que atualmente se vê bastante, por exemplo, nas novelas atuais da Globo, né, que a Globo está caindo, tinha um nível de novela que era sensacional, universal, né, as novelas da Globo, exportadas para o mundo. Atualmente, foi perdendo. Por quê? Porque tem gente jovem que está fazendo estereótipo, os textos são fracos, acho que a direção é fraca, a carinha é bonita, mas ficou por ali. Então, eu acho que tem que ir além, tem que se aprofundar, tem que investir no trabalho de ator, de corpo, de cabeça, a preparação, acho que é o grande mérito de um ator, além de ter que ter um talento, é óbvio, é ter a sua formação para facilitar, para o seu corpo lhe render, para ser um João específico e não um João qualquer, para se reconhecer naquele personagem. Não, tá certo, isso aí é fundamental, né, Lourdes? E acho que o grande obstáculo é que tem uma tela no meio, né? Quer dizer, não existe mais o espectador para compartilhar, né, também, né? E aí, por exemplo, sim, como fazer esse trabalho render, né, aparecer com uma tela, né, se espelhando numa tela, né? Isso é uma outra, um outro instrumental que teria que trabalhar, né? Enfim, não sei. É o nosso grande paradigma atualmente, né? O que fazer, né? Bom, eu espero que a gente volte a um outro estágio que, mesmo que não seja igual ao anterior, mas que nos dê mais liberdade e que a gente possa abrir mão da tela, que a gente possa jogar cara a cara, né, novamente, mas enquanto houver a necessidade da tela, acho que tem que haver todas as necessidades de conhecimento. Acho que é necessário descobrir mais e mais e mais, porque tá aí, né? A concorrência é muito grande, né? E tem muita coisa, tudo é tela, né? São as
são as séries, são os filmes, não é mais o cinema lá, que o cinema pouco público está indo atualmente, mas é tudo tela. Então, para a tela, para o nosso teatro ser uma tela atraente, tem que buscar as modernidades, todas as instrumentalizações que possam nos dar. Acho que é por aí. Acho difícil, mas é por aí, eu acho. Não, com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que isso é a nossa grande meta, né? Assim, na escola e nosso grande obstáculo, né? Enfim. Mas é isso, né, pessoal? Né, Cissa? Acho que foi uma baita conversa, assim, muito interessante, muito importante, né? Acho que foi bárbaro também. Eu fiquei com vontade que a Lourdes comentasse um pouquinho sobre a MOVE, né, que tu falaste ali. E tu és, eu acho que bem atuante, né, nesse movimento, e eu acho que para nós encerrarmos é uma questão importante, porque eu acho que justamente faz parte desse movimento de luta, de uma luta que já iniciou antes da pandemia, né, e que segue agora, né, Lourdes? E, enfim, já agradecendo, eu volto depois para agradecer, é contigo. Tá bom. A MOVE está sendo super importante. Foi um grupo criado bem antes da pandemia, mas que agora, na pandemia, teve um trabalho, está tendo um trabalho bem importante mesmo. Eu faço parte da MOVE institucional, a Inês também. E a MOVE institucional é a MOVE que está trabalhando dia a dia, porque... Está movendo. Está movendo as coisas, exatamente. Porque aconteceu a necessidade, primeira, de se tentar algum recurso, porque as pessoas não tinham de onde tirar, não tinham para o seu dia a dia. Então, se conseguiu, o Luciano fez o mexe-mexe e tal, conseguiu um percentual lá, saiu um edital, deu um primeiro alívio. Aí saiu o Aldir Blanc Nacional, foi um outro alívio maior. Na Aldir Blanc, a gente teve vários problemas. Eu participei como comissão julgadora dos editais, porque eu não participo, eu tenho salário, né, sou aposentada, então eu não participava de nenhum edital, mas eu assessorava nos julgamentos dos editais. E foi muito terrível, porque como que tu vai selecionar coisas que tu vê importante, pessoas que estão carecendo muitíssimo, e tu tem que deixar em detrimento de outras coisas, porque tem um número que tem que fechar. Foi doloroso isso aí, foi um trabalho bem complicado de fazer, mas foi feito. E a parte da prefeitura foi a parte que eu participei. Teve também a parte da Lei Aldir Blanc ligada ao Estado, que foi mais tumultuada, porque foi entregue para terceiros administrar os percentuais, e foi mais tumultuada. Mas a MOVE institucional está sendo um grupo muito ativo, tem pessoas que trabalham diariamente tentando construir um universo melhor em termos de teatro para Porto Alegre. Também tem a batalha junto para fortalecer o nosso sindicato, o SATED, que também está passando por dificuldades, porque as pessoas não têm para o seu dia a dia, muito menos para contribuir com o SATED, apesar de ser muito, muito barata a anuidade. Mas é uma rede que está sendo bastante importante, inclusive a gente está pensando, está sugerindo que se transforme em uma associação,
para ter uma instituição, ser uma instituição civil e ser mais valorizada quando visualizada por entes do Estado, mesmo do município. Porque o que a gente tem lutado, por exemplo, secretário do município, secretário conversa, mas até então não tem nada que dá para tu considerar como físico de apoio. A secretária do Estado, mesma coisa. Agora o governador parece que instituiu alguma coisa em termos de auxílio. E assim, é um caminho complicado. E a MOVE é um grupo de atores lutadores. Obrigada, queridas. O que tu queres colocar mais alguma coisa para encerrar, Lourdes, que tu gostaria de nos dizer, nos falar? E para o nosso público? Não, só queria agradecer vocês que tiveram aí essa ideia de conversar comigo e dizer que foi uma boa conversa que a gente teve, rememorando coisas passadas e, quiçá, voltem coisas boas de novo. Beijo, queridas. Beijo. Muito, muito obrigada. Obrigada, Lourdes. Obrigada. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Beijo. Beijo.